Eles estão em todo lugar, nas casas, nos carros e até em nosso corpo. Eles sustentam a vida moderna e são essenciais em cada ferramenta avançada construída pelo homem. Eles podem nos levar aos céus ou nos destruir. Hoje, em Maravilhas Modernas, metais pesados. Maravilhas Modernas. Eles existem desde a formação do cosmos e vêm do interior flamejante das estrelas moribundas. Heavy metals are cooked in the center of a star. As a star is born and lives its life, it comes to a phase at the end where a bunch of processes happen very rapidly and the star explodes, and in exploding scatters out a group of heavy metals that reach all the corners of the universe. Os metais encontrados agora na Terra vieram de duas fontes. Restos espaciais coletados desde a formação do planeta há mais de 4 bilhões de anos, ou meteoritos que caíram desde então. Eles resistem a uma vida de eterna transformação. They are found, manipulated, relied upon in ways that we totally take for granted, and then they're discarded and reused again. They're completely recyclable in most cases. Os metais correspondem a 2/3 dos elementos conhecidos. Um elemento é definido pelo número de prótons, nêutrons e elétrons que formam seu átomo. A tabela periódica lista elementos em uma escala ascendente, de acordo com o número atômico e o número de prótons em cada núcleo. Periodic table is a way to organize the elements that occur naturally in the universe and ones that can be created by unnatural processes into a sequence that starts with the lightest element, hydrogen, and progresses up to the heaviest natural element, uranium. And on the progression, somewhere around 26, iron, is a breakpoint where anything heavier could be regarded as a heavy metal. Desde os primórdios, o progresso humano caminha junto com o domínio do metal. The advanced civilizations all use metals for cooking their food, for transportation, for work, for agriculture, for defense. Um americano nascido em 2006 precisa de 20 quilos de metal durante sua existência para manter seu padrão de vida. Os metais pesados tais como o ferro, chumbo, zinco, níquel e cobre são tão essenciais para a economia e o poderio militar americanos, que são guardados no Estoque Nacional da Defesa, uma coleção de 10 bilhões de dólares em material pronto para caso de guerra. Em uma situação de emergência nacional, nenhum metal se mostra mais decisivo que o urânio. Com o número atômico 92, o urânio é o mais pesado de todos os elementos, 18,7 vezes mais denso que a água. Sua radiação natural gera imensa força a partir do centro da Terra, mais que o dobro do consumo de energia de toda a população mundial. You can account for about 30 trillion watts in the form of radiation coming from the uranium-238 that was captured when the early Earth was formed in the core. That now acts like a small nuclear reactor. It's a natural source of heat that has to make its way to the outside of the planet, and it brings up quite a bit. And volcanoes today are living proof that something in the core of the Earth is generating a lot of heat. A criação da bomba atômica em 1945 anunciou o imenso potencial do urânio como força destrutiva. Mas dividir o átomo também liberou uma vasta fonte de energia pacífica. Existem 103 reatores nucleares operando nos Estados Unidos, gerando cerca de 20% da energia do país. No mundo todo, 430 reatores ajudam a iluminar 31 países.
Como outros metais, o urânio é extraído tanto em minas subterrâneas quanto a céu aberto. O minério é pulverizado e tratado com ácido para eliminar o urânio. Uranium is radioactive, but it's not super radioactive. You can hold ore in your hands. You can actually come up to a fresh fuel assembly and inspect it very closely. O urânio passa por muitos processos para se transformar em combustível utilizável. É convertido em um gás, ou urânio-235, o isótopo físsil necessário para criar uma reação em cadeia. Possa ser enriquecido de seu estado natural de 1% até 3 ou 5%. Após esse processo, o gás é transformado em dióxido de urânio e moldado em pastilhas combustíveis. As pastilhas são colocadas dentro de tubos metálicos e unidas em feixes para o núcleo do reator. What I have in front of me is a simulated fuel bundle. This fuel bundle is made up of fuel rods and cooling water rods. And these little rods that you see in front of me are what house the fuel pellets that are used to generate power in these bundles. The bottom is called a fuel support piece, which allows the bundle to rest in the core. The top here is what's called the bell handle, which is used to maneuver this fuel bundle around or to offload the bundle out of the core. A indústria de energia nuclear civil nasceu na Guerra Fria e da corrida armamentista global. Ironicamente, metade do urânio que fornece energia aos reatores dos Estados Unidos agora vem de armas nucleares soviéticas desmontadas. We get an economical source of the uranium, and better yet, about 10,000 Russian warheads have been destroyed in this process. And under the deal with Russia right now, it'll be 20,000 weapons destroyed and used in U.S. Reactors to produce electricity here. A fissão do núcleo atômico converte matéria em energia, que é liberada como uma quantidade imensa de calor. Nos reatores nucleares, o urânio age como um gatilho, a força inicial para gerar a eletricidade. In a nuclear power plant, the uranium forms the heat source, and that heat is then transferred over to water, which heats the water, and the hot water does the actual work of driving a turbine, very much as it would in a coal-fired or an oil-fired plant. Mas a fissão nuclear é muito potente. Uma pastilha de urânio do tamanho de um amendoim gera a mesma quantidade de energia de 800 quilos de carvão ou 149 galões de petróleo. Underneath that pool of water and that stainless steel head is a dry well compartment. That compartment contains the reactor vessel. That reactor is currently operating at 100% power, supplying the energy needs of over 1 million people. A parte mais visível da usina, a torre de resfriamento, é na verdade a mais segura. Torres como esta na Grand Gulf Station em Fort Gibson, Mississippi, quase não liberam vapor, que é um subproduto do processo de geração. O vapor é inerte e uma torre de resfriamento pode ser destruída sem liberar nenhuma radiação na atmosfera. O reator é o coração da usina nuclear. Sistemas de segurança sofisticados, múltiplos cuidados de engenharia e reservas de fonte de energia têm um único objetivo: assegurar que as barras nucleares continuem embaixo d'água e controladas. The concern is making sure we always have enough water to keep a sufficient level above top of active fuel to keep from having the fuel bundles get too hot. Os feixes geram tanto calor que, se não forem adequadamente resfriados pela água, começam a derreter e liberar radioatividade. Isso aconteceu em Chernobyl em 1986. As barras nucleares deterioram com o tempo e depois de 5 anos são transferidas do reator para um tanque de combustível inutilizado. Os isótopos de urânio continuam a irradiar um calor considerável, então as barras esfriam na piscina por 10 a 20 anos antes de ir para um depósito seco. Como o urânio permanece radioativo durante milhares de anos, encontrar um depósito seguro de longa duração apresenta um dilema difícil e ainda não resolvido. Enquanto a energia nuclear e armas atômicas empregam a mesma matéria-prima,
Com a mesma matéria-prima, o urânio 235, uma ogiva requer o urânio em um grau de pureza de quase 90%. Esta cordilheira, ao norte de Moab, em Utah, teve um papel singular na história da mineração de urânio. Quando a União Soviética chocou o Ocidente detonando sua primeira bomba atômica em 1949, o medo da Guerra Fria aumentou. Em Washington, a Comissão de Energia Atômica decidiu convocar a ajuda civil para construir a reserva de urânio do país. A comissão estabeleceu um preço base para o minério de urânio e ofereceu um bônus de $10 mil para o material de melhor qualidade. Utah ficou conhecido por seus depósitos do metal e uma multidão seguiu para lá. Qualquer um com coragem, visão e sorte tinha chance para fazer fortuna. Mas poucos contavam com essas qualidades em maior profusão que um geólogo desempregado do Texas chamado Charlie Steen. Charlie hitchhiked down Highway 191 and walk in here. For 3 days at a time, he'd pack all of his food and water. And then he wandered all through the hills and the canyons around here looking for his idea of what would be favorable areas for the discovery of uranium. Em 1952, Charlie fez uma descoberta no Planalto que chamou de Mi Vida. And he had to borrow a friend's Geiger counter to actually discover that, yes, it was uranium ore. Charlie Steen descobriu o maior depósito de urânio dos Estados Unidos. Logo, um túnel foi feito para explorar a jazida. A notícia atraiu milhares de pessoas ao local. There were all kinds of magazine articles about come down and get rich, buy this Geiger counter, it's guaranteed to find you something. It's just like the gold rush. There was a lot of hype and misinformation. There's legends, stories of people renting small planes and throwing claim stakes out of the planes to try to cover as much ground as they could and tie up as much as they could. The Salt Lake Stock Exchange went wild. It was selling penny ante stock in order to develop the mines to get them going. Praticamente da noite para o dia, Moab passou de uma aldeia tranquila de 1.200 habitantes para uma cidade de 5.000. Todos sonhando com a riqueza, poucos conseguiram alcançá-la. I was like some others, just going along and checking every rock that might look like I have ore in it. Sometimes you'd get excited and sometimes you wouldn't, because there's a lot of different rocks that do have radiation. Com o tempo, a Comissão de Energia Atômica acabou com os subsídios para mineradores particulares. O mercado do urânio se estabilizou e, como todas as corridas, a grande explosão de Utah terminou em queda livre. Mas Moab jamais seria a mesma. Moab was the first place in Utah that had liquor by the drink. It changed the culture, it changed the economy, it made a much more diverse culture here. It had a huge impact on Moab. Hoje, o alto custo do petróleo renovou o interesse na energia nuclear para fins pacíficos. Os Estados Unidos devem autorizar a construção da primeira usina nuclear em 30 anos. Os mineradores estão voltando às colinas perto de Moab, na esperança de que o urânio irá enriquecê-los. O urânio tem um papel-chave na vida do século XXI. Os vastos projetos arquitetônicos que ajudaram a definir o século XX só foram possíveis graças ao metal ferro e sua liga de aço. Nós vivemos em um mundo de aço, cuja combinação de força e flexibilidade faz a moldura ideal para grandes estruturas modernas. O aço, mais forte e mais maleável que o ferro, é simplesmente o próprio ferro com menos de 1% de carbono. O número atômico do ferro é 26. Hoje, a produção de metal é dominada pelas recém-descobertas ligas de aço, aços misturados com uma variedade de metais pesados. Today,
Approximately 20% of the steel that goes into a typical car wasn't even produced 10 years ago. By 2010, that number is expected to increase to probably about 50%, which shows how rapidly the materials are changing in automobiles. Estas fornalhas da Mittal Steel, perto de Chicago, lembram muito as fábricas de aço do século passado. Nos estágios básicos de produção, refinar, derreter e fundir são quase os mesmos processos. Porém, aqui até uma dúzia de outros metais é adicionada ao aço derretido em quantidades precisas em uma receita guardada a 7 chaves. Quantidades mínimas de minerais selecionados, às vezes tão baixas quanto uma parte em 5.000, podem alterar as propriedades do produto final. Ligas de aço de alta resistência compõem as carrocerias seguras dos carros. Blindagens de liga especial envolvem embarcações, protegendo-as contra a corrosão da água do mar e o impacto de torpedos. Essas chamadas superligas tornaram o aço mais valioso que nunca. Mas antes de nossa era moderna do aço, outros metais pesados tiveram seus dias de glória. A tabela periódica hoje tem 86 metais. Mas até o século XII d.C., o homem havia descoberto somente 7, todos pesados, conhecidos como os metais da antiguidade. Ouro e prata eram moles e usados para a ornamentação. O mercúrio é o único metal líquido em temperatura ambiente e era muito usado para dissolver ouro e prata. Estanho, chumbo e ferro tiveram importantes funções, mas somente após a era do 7º metal da antiguidade, o cobre. Some of the oldest copper relics are found in a cave outside of Israel where it's very ambiguous sculptural forms and fashioned very skillfully in copper. So there is some sort of circumstantial evidence that states that the fascination for the material and aesthetics and sensibility were the forerunners to the functional utilization of the material. Há aproximadamente 10.000 anos, o cobre se tornou o primeiro metal manipulado pelo homem. Mas ferramentas de cobre eram raras, até a descoberta do refino, o processo de aquecer o óxido de cobre para produzir quantidades melhores e mais puras. So the Copper Age actually started to begin around 4500 BC when they were actually smelting the copper as opposed to finding found metallic copper. O cobre podia ser moldado, martelado e talhado em ferramentas mais fortes que a pedra e o osso antes usados pelo homem. Ferramentas e armas de cobre logo foram aperfeiçoadas com a adição de outros metais. The next stage in development was to combine metals. So, for example, combining copper and tin gave you bronze. It's harder than either copper or tin, so it made superior weapons. Armas melhores significavam a capacidade de conquistar e dominar. Por volta de 2000 a.C., os metais eram essenciais e constituíram forças poderosas que moldavam o destino dos impérios. The early cities were basically built around trade in many of these objects, and one finds tin coming from Anatolia and Turkey, one finds copper coming from Africa. Trade in metals was an enormous part of the economy. Os metais tinham propriedades tão milagrosas que muitos acreditavam que tinham vida. No 3º século a.C., o filósofo Aristóteles teorizou que os metais cresciam da terra como as sementes. Os antigos gostavam da força e da maleabilidade, as propriedades especiais do ferro. Porém, antes de ser moldado, o ferro devia ser aquecido até perto de seu ponto de derretimento, de 1480 graus centígrados. Tal calor era difícil de produzir até o ano 1000 a.C., quando uma nova técnica aumentou drasticamente a temperatura da fornalha. The lever's attached to a bellows. A bellows is an air pump. By blowing air into the fire, we can just about double the temperature. When I put the bar in the fire, it's at a black heat, below 1,000 degrees.
As it heats up, it'll turn red at about 1,000 degrees, then go from red to orange. At about 1,000 degrees, then go from red to orange, yellow to white hot. White hot is close to the melting temperature, about 2,700 degrees Fahrenheit. O ferro é abundante, portanto barato. É forte, durável e pode ser forjado e usado como solda em peças de qualquer tamanho e formato. Muito antes de Cristo, o ferro reinou como o melhor elemento para se fazer qualquer coisa, de utensílios domésticos a armas de guerra. No século XVIII, os mestres ferreiros substituíram o carvão vegetal como combustível pelo coque, um derivado do carvão que produz mais calor, e construíram fornalhas muito maiores. A fundição em massa em Cual Brookdale, na Inglaterra, queimava sem descanso, enchendo os céus de um brilho vermelho comparado por um observador ao próprio inferno. Coal-Brookdale, I think, like a lot of other fire-powered industries, must have been a pretty amazing thing for people to see. Night skies lit up with flames and the sky black with smoke. And while today we kind of look at that as being an incarnation of some of the bad things about industry, in the 18th and 19th century it was really seen as signs of progress and something that people were really proud about. No século XIX, o aço substituiu o ferro como material básico de construção. Os ferreiros há muito lutavam para remover o carbono existente no ferro e adicionar de volta a quantidade precisa para criar o aço. Em 1856, o engenheiro inglês Henry Bessemer descobriu que soprando ar, através de ferro líquido, criava uma reação gerando calor e removendo o carbono ao mesmo tempo. Variando o fluxo de ar, o conteúdo de carbono poderia ser controlado. O ferro e o aço criaram a Revolução Industrial. Eles produziram os trilhos da ferrovia transcontinental e os trens que passavam por eles. Tornaram possíveis os arranha-céus que passaram a simbolizar o alcance da civilização ao século XX. If you imagine a structure to take a wind load, the wind is going to tilt it. And as soon as you tilt it, you bow the outside edge here, and now you're pulling on this curved side, and you're pushing on this curved side. And so that material has to be not only strong on the compressive side, it has to be strong on this side too, and stone won't do. Steel will. A steel building can rock in the wind quite a long way and still survive. Cabos de aço funcionam como uma corda ao mesmo tempo flexível e forte. A ponte do Brooklyn foi a primeira grande estrutura a ser sustentada por cabo de aço. Em seu imenso comprimento existem espantosos 22.000 quilômetros e meio de fio de aço. And the workers, once the caissons were built and the pylons and everything came up, they stood atop the marvel of all history in terms of ironworking and looked down in a way that man had never seen before. Aqueles homens no topo da ponte do Brooklyn olharam para o horizonte de Manhattan, uma vista que logo representaria o século construído pelo aço. Mas os operários que trabalhavam com outros metais pesados, como o chumbo, logo aprenderiam que o progresso tem seu preço. Com o número atômico de 82, o chumbo é extremamente denso. É o melhor escudo natural conhecido pelo homem. Tubos de raios catódicos da televisão e tela de computador contêm chumbo suficiente para bloquear a radiação nociva. O raio-x usado na medicina contém chumbo pela mesma razão. Um container de chumbo com a espessura correta pode até armazenar lixo nuclear com segurança. As a particle tries to pass through it, it has to collide with a lot of atoms, each of which has a lot of protons, these charged particles, that slow or stop the process. And so it's an extremely good shielding material. Hoje, a aplicação mais comum para o chumbo é em baterias de carro. About 80% of the lead that's produced in this country goes into lead-acid batteries. It's still the cheapest form of electrical power for the automobile. And we have over 200 million automobiles in this country. Every one of them has at least one battery. Um dos maiores depósitos de minério de chumbo fica embaixo das montanhas St. Francis, no Missouri. Há milhões de anos, essa região era um oceano.
Depósitos se formaram em um veio estreito ao longo do Recife tropical com 67 quilômetros de comprimento e somente 150 metros de largura. Deslocamentos na placa tectônica da Terra cobriram o mar e o veio de chumbo e formaram as cordilheiras que existem hoje. O metal está 300 metros abaixo da superfície e cada homem e máquina usados para a mineração devem descer por este elevador. Grandes caminhões que podem medir 12 metros de comprimento e 4 de largura são desmontados para o transporte e montados novamente embaixo da terra. Essas máquinas nunca mais verão a luz do sol. We have to maintain all of our equipment underground. It's not like we can drive it to the nearest service station. We need to change our large tires underground. We even rebuild engines. But all the maintenance needs have to take place underground because we only have shaft access to the mines. A excepcional densidade do minério de chumbo suporta túneis de 9 metros de largura e 36 de altura. Escavadeiras hidráulicas com 2 brocas frontais fazem a primeira etapa da mineração do chumbo. Where we'll go in and we'll drill the rock face, put a series of holes. We'll actually use 75 holes in a rock face that are 2 inches in diameter and drilled to a depth of 12 feet. They're done on a specific engineered pattern to allow for the maximum breakage of that ore material. Muitos dos furos são feitos no centro da superfície da pedra. Esta área será detonada, criando um buraco para seguir quebrando outras pedras. After drilling, those holes would then be loaded with explosives in what we call the charging process. So we'll use ammonium nitrate fuel oil, which is a blasting agent. We'll use dynamite, and we'll use blasting caps. Somente esta mina recebe 360 quilos de explosivos. São usados 19 tipos de cartuchos, cada um com um tempo diferente de explosão. Quanto mais longe do centro, mais tarde a explosão ocorre, maximizando o efeito cascata. When the round shot off, this here is instant, okay? It's followed by this next cap, which is it's a 1, okay? It's 500 milliseconds, okay? And it keeps going up by there. Uma vez liberado pela explosão, desbastadores mecânicos gigantes retiram o material solto das paredes e do teto. Todo dia, 5.000 toneladas de pedra são levadas à superfície. Mas menos de 5% é chumbo. Várias etapas são necessárias para extrair o metal. Primeiro, o minério é esmagado até ficar em pequenos pedaços. Diferentes minerais são separados em um processo conhecido como flotação. Do mesmo modo que o sabão, ao lavar roupas, agarra as partículas de sujeira e as retira, uma célula de flotação forma uma liga química com o metal desejado. The flotation process is both a chemical and a physical process. The collector latches onto the surface of the mineral particle, and as the air bubble comes along, it becomes more of a physical process at that time. A chemical bond attaches a collector to the mineral particle, and a physical reaction between the air and the mineral particle actually brings it to the surface. A maior parte do chumbo que usamos hoje foi extraída há muito tempo e tem sido reciclada. Over 98% of all lead is recycled in this country today. But what we're doing is we're recycling that lead that has been produced in the past right back around for reuse. A reciclagem de chumbo é uma história de sucesso ambiental. Muitos aterros sanitários já transbordaram com o lixo tóxico de milhões de baterias de carros. Atualmente, as baterias encontram nova vida em depósitos capazes de estocar mais de 15.000 toneladas de baterias velhas. O novo status do chumbo de amigo do meio ambiente contrasta com sua longa reputação.
Os antigos romanos usaram o chumbo em pratos, moedas e vastos sistemas de distribuição de água. Eles até temperavam comidas e bebidas com o metal, saboreando sua doce nuance. Well, the ancient Romans were in some ways quite addicted to lead. There is a theory about lead playing this part in the fall of the Roman Empire. There are accounts of Julius Caesar not being able to father a child except for one, and his offspring was indifferent to sex and couldn't father a child. So lead could have been a huge component in that. Na era moderna, o impacto devastador do chumbo é muito conhecido. No início dos anos 20, refinadores começaram a adicionar chumbo à gasolina para reduzir o ruído do motor. The problem with it is that it has a high vapor pressure, it evaporates easily, and it can get away as you manufacture it and put it in the gasoline. Trabalhadores que fizeram o aditivo logo descobriram que o chumbo ataca e debilita o sistema nervoso central. It was termed as loony metal because in the latter stages of the involvement of the metal in their systems, they started to kind of lose their minds and then eventually died. A gasolina com chumbo resistiu até os anos 80. Em 1995, a Agência de Proteção Ambiental concluiu que 5.000 americanos morriam anualmente de diferentes tipos de envenenamento por chumbo. Hoje, o metal foi retirado da gasolina, tinta e muitos outros itens domésticos. Quem trabalha com chumbo passa por exames de sangue a cada 6 meses para manter o nível de segurança. Parece que finalmente aprendemos a dominar os poderes únicos do chumbo. Enquanto a história do chumbo é medida em milênios, o metal zinco é recente e seu papel vem crescendo em nossas maiores estruturas. O zinco está no número 30 da tabela periódica e talvez nenhum outro metal tenha mais aplicações. Ele combate infecções e ajuda a curar feridas superficiais do corpo. A propriedade de refletir calor e raios ultravioleta faz dele um importante ingrediente em protetores solares e em placas resistentes ao aquecimento nos ônibus espaciais. Ele também abastece o comércio fazendo tintas para a indústria automotiva e de aparelhos eletrônicos. Mas o papel principal do zinco é resistir à corrosão. Ele aumenta a vida útil da estrutura de aço. Quando revestidos com zinco, carros, navios, prédios e pontes, ou qualquer estrutura de aço, podem durar anos ou décadas a mais. Zinc is used to galvanize steel, which puts a layer of zinc on top of the steel, and then when the oxygen or water in the air begins to attack the zinc, it quickly forms an oxide skin that prevents further attack. So it's a wonderful material to inhibit corrosion. Uma vez retirado e triturado, o minério de zinco passa à fornalha de refinamento. Lá, monóxido de carbono reage quimicamente com o minério para formar um vapor. Esse gás é então condensado. Finalmente, é aquecido novamente em zinco fundido e pronto para ser moldado em qualquer coisa, desde uma placa de 25 quilos até barras de 1 tonelada. The operator now is using skimming boards to remove dross from the surface of the ingots. The dross forms because the zinc has been exposed to air and forms a frothy material that ruins the zinc surface. We want the product to go out with a nice smooth surface, so he skims those off with skimming boards and then closes the top of the ingot mold and allows it to slowly cool and solidify. Barras maiores são enviadas a empresas de galvanização para serem fundidas ao aço. Mas antes de ser galvanizado, o aço deve ser rigorosamente limpo. We have a sulfuric acid bath here. It's about 160 degrees, about 10 to 12% sulfuric acid. We use this to remove any rust that might be on the steel. We're trying to get the steel as clean as possible before the galvanizing process. Aqui na Young Galvanizing, perto de Pittsburgh,
A caldeira de galvanização tem 14 metros de comprimento, 2 de largura e 3 de profundidade. É grande o bastante para mergulhar os maiores pedaços de aço. O aço é imerso em zinco até que alcance uma temperatura de banho de 448 graus centígrados. O zinco e o aço formam uma liga metálica, uma fusão que resiste à ferrugem e corrosão por muitos anos. O zinco, assim, cumpre seu papel de grande protetor. Assim como a galvanização com zinco sustenta nossa infraestrutura visível, o cobre forma as fundações ocultas da vida moderna. Nosso mundo é inconcebível sem a eletricidade. E cada centímetro de sistema elétrico depende da condutividade única dos fios de cobre. Copper in today's world is intricately woven into the fabric of our society. The fact that roughly 400 pounds of it exist in the everyday home and that people use it unknowingly in electronics and telephone communication is permeated our culture in a way that has never been seen before in history. Há um século, a maior fonte de cobre é uma mina a céu aberto em Utah. You're looking at the largest man-made excavation on Earth, the Bingham Canyon mine. From the point that I stand here, it's almost 2.5 miles to the other side. And, in depth, it's over 3/4 of a mile deep. You could stack 3 Empire State Buildings on top of each other, and they wouldn't reach the top. A mina Bingham Canyon é uma das poucas estruturas artificiais que podem ser vistas do espaço. Bingham produziu mais de 6 bilhões de dólares em cobre, mais que a corrida do ouro da Califórnia e de Klondike e a mina Comstock Lode em Nevada juntas. A cada dia, 450 toneladas de material são removidas da mina. Mas Bingham foi tão explorada que hoje seu minério contém somente 0,6% de cobre. Após a rocha ter sido explodida e triturada, uma série de esteiras carregam o produto por 8 quilômetros até o concentrador. Lá, células de flotação separam o líquido com 28% de cobre. O líquido é bombeado 27 quilômetros para a caldeira de fundir, onde fornalhas o refinam a 99,6% de pureza. Depois ele é moldado em placas de 300 kg chamadas de ânodos, mas 99,6% não são pureza aceitável. Os ânodos são mergulhados em uma solução ácida interlaçada com cátodos de aço inoxidável. Durante 10 dias, uma corrente elétrica passa entre um e outro, dissolvendo os íons de cobre do ânodo e redepositando no cátodo com 99,99% de pureza. 1 tonelada de minério produziu 5 quilos de cobre refinado. O cobre é facilmente moldado e transformado em fios elétricos. A rede residencial é coberta de isolamento branco, laranja ou amarelo para identificar sua medida. Feixes comerciais contêm até 61 fios separados para distribuir energia elétrica. If we had one solid conductor, something of this diameter, it would be so difficult to bend, to pull around corners to get to where you need to go. It would be difficult to work with. When you have a stranded conductor of many individuals, it becomes flexible enough that you can pull it through conduits to get to where you need to go. Se moramos em uma vila global, o cobre é a cola que nos une, permitindo a comunicação no mundo. O níquel, um metal pesado, nos ajuda a viajar para outros mundos. O níquel, um metal pesado, tem o número atômico 28. Sua combinação única de leveza, resistência à corrosão e extrema força o tornou muito valorizado. Vários depósitos de níquel do mundo datam de uma era antiga e catastrófica que abalou a região onde hoje fica o leste do Canadá.
A meteor struck the ground near Sudbury, Ontario, somewhere around 2 billion years ago. And in the process of striking the ground brought the nickel that it had in it, but also caused the nickel from under the ground to come up through flows from the Earth's interior. 30% do níquel mundial vem da cratera gigante do impacto em Sudbury, e muito desse níquel é usado para a aviação de alta performance. O níquel é o elemento indispensável em lâminas das turbinas dos jatos, que devem rodar a 10.000 revoluções por minuto ou até 16 horas seguidas sem deformar. Qualquer falha pode causar morte e destruição. Here you have a blade spinning around at enormous speed, and if you've ever spun on a merry-go-round, you know how hard it is to hold on. The outside of a turbine blade has to hold on to the inside of a turbine blade at 1,000 degrees, and it has to do this in the presence of a streaming flow of hot reactive gases. A superliga de níquel usada nas lâminas das turbinas como estas é na verdade mais forte a 650 graus que a temperatura ambiente. O processo de construir turbinas envolve uma mistura de tecnologias antigas e futuristas. The investment casting process is very old. It was essentially developed by the Egyptians. They used it to make a lot of their statues. They'd take beeswax, form the statues out of the beeswax, and then probably went down to the Nile River, got some clay, and shaped the clay around it. Then they'd melt gold or silver or bronze and pour it into these clay molds. Atualmente, o molde de motores usa o mesmo processo, porém com muito mais precisão. Moldes para lâminas de turbina são desenhados em computador com protótipos criados por laser que tratam a resina fotossensitiva em camadas de 1/3 da espessura de um fio de cabelo. A eficiência de um motor a jato é diretamente relacionada à sua temperatura de operação. Quanto mais calor a lâmina suporta, mais autonomia e rapidez o avião terá. Motores de jatos militares podem operar bem acima de 1.100 graus centígrados, e existem esforços para aumentar ainda mais. Os metais pesados sempre nos ajudaram a ampliar nossos objetivos e limites. They've been on the cutting edge all throughout the 20th century and certainly will be through the 21st century as well. And whether that's in high-tech metals for aircraft applications or spacecraft, they are involved in almost everything that we do and everything that surrounds us. Nosso longo relacionamento com os metais pesados tornou possível o salto gigante de 20 de julho de 1969, quando a Apollo 11 pousou na Lua. O módulo lunar era coberto de níquel e aço, liga resistente ao calor que protege dos raios solares. Os metais pesados nascidos no espaço foram transformados pelo homem em ferramentas que os levaram de volta aos céus.